Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia lança mais uma leva de ataques contra a Ucrânia, deixando o país no escuro, Kiev responde destruindo um sistema de 100 milhões de dólares na Crimeia. E Viktor Orbán avisa que a Hungria não vai liberar dinheiro para a Ucrânia continuar com a guerra. E em contraponto a isso, a China assiste Washington aprovar o maior pacote de armas da história para Taiwan, desafiando Pequim. E Putin, além de chamar os europeus de leitõezinhos, avisa Trump que atacar a Venezuela é um erro fatal. Mas antes de começar, aquele lembrete básico, né? Você já deu like? Já compartilhou em suas redes sociais? Já conferiu se o botão de hypar apareceu para você e clicou? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Já fez tudo isso? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, iniciamos pela Ucrânia, né? E a Rússia lançou o que foi descrito como um ataque massivo de drones focando na região central da Ucrânia, especificamente em Cherkasy. O governador local, Ihor Taburetes, disse que foi uma noite difícil para a região de Cherkasy. O ataque foi focado na infraestrutura crítica, né? Taburetes disse que parte da cidade principal da região ficou totalmente sem luz e os danos materiais atingiram mais de uma dúzia de prédios da cidade. Os militares ucranianos informaram que a Rússia lançou 82 drones durante a noite. Agora, as forças de defesa de Kiev dizem que destruíram 63 desses drones. Descendo um pouco no mapa, o governador da região sul de Mykolaiv também reportou ataques contra a infraestrutura de energia por lá. E esses ataques, segundo ele, teriam deixado os assentamentos inteiros no distrito de Voznesensk e Mykolaiv sem eletricidade. O ministro interino da Energia da Ucrânia, Artem Nekrasov, confirmou que cerca de 180 mil consumidores ficaram sem fornecimento de eletricidade após esses ataques noturnos. Nekrasov detalhou no Telegram que a ofensiva russa se espalhou por 5 regiões diferentes. Atingiu o sul de Mykolaiv e Zaporizhzhia, o centro de Cherkasy e de Dnipropetrovsk e também a região nordeste de Sumy. Bom, meus amigos, esse relato vem de fontes ocidentais, né? Agora vamos dar uma olhadinha no que os russos têm a dizer sobre as suas ações nas últimas 24 horas. E, como sempre, vamos recorrer ao relatório diário do Ministério de Defesa russo, né? Segundo Moscou, as forças russas seguiram com ações concentradas em praticamente toda a linha de frente. O relatório diz que eles destruíram 17 veículos blindados de combate. Entre esses veículos estão modelos turcos, como o Cobra, e um transporte M113 de fabricação americana. Além disso, também foram destruídos 79 veículos militares, a maioria voltada para transporte logístico. Agora, na artilharia, Moscou diz que foram 9 peças destruídas, incluindo pelo menos 3 obuses M77, que são de 155 milímetros e fabricados nos Estados Unidos. Na área de guerra eletrônica, os russos também relatam danos importantes. Segundo eles, foram 6 estações de guerra eletrônica neutralizadas, além de um radar de fabricação israelense, o Rada, que teria sido destruído também. Bom, gente, esse tipo de equipamento é usado para detectar e interferir em comunicações, né? Ou seja, tem um papel essencial na defesa e coordenação das tropas. Moscou também mencionou ações contra a retaguarda logística da Ucrânia. Segundo eles, 10 depósitos entre munição e material foram atingidos, além de uma oficina dedicada à montagem e ao armazenamento de drones. Agora, parece que em termos de drones, a Ucrânia lançou mais do que o dobro do que a Rússia lançou, hein? Eu digo isso a partir do próprio relatório russo, que afirma que suas defesas aéreas interceptaram 216 drones ucranianos de asa fixa em apenas um dia. Vocês lembram que, segundo os ucranianos, a Rússia teria lançado 86 drones, né? Bom, gente, mas já que citamos ações ucranianas, o terceiro corpo de exército ucraniano, operando junto com a inteligência militar, a RU, disse hoje que contra-atacou e destruiu o que eles descrevem como um regimento russo inteiro em Lima. Bom, meus amigos, um regimento no papel pode ter cerca de 2.000 a 3.000 soldados, né? A unidade comunicou no Facebook que, graças a esse esforço coordenado, a linha de frente foi retificada e a posição tática deles melhorou bastante. Segundo eles, essa operação limitou a capacidade da Rússia de manobrar naquela área de floresta densa e ainda resultou na captura de vários soldados de infantaria da Rússia. Bom, meus amigos, Lima é um ponto crítico, né? Ela fica no norte de Donetsk, que tinha uns 20 mil habitantes antes da guerra. Não sei se vocês lembram, mas as forças ucranianas retomaram a cidade em outubro de 2022, depois de meses de ocupação russa. Só que, desde abril de 2025, Moscou lançou uma campanha na primavera e voltou a pressionar, avançando pela floresta de Serebiansk. Com os russos chegando na vizinha Siverska, defender Lima virou questão de vida ou morte para Kiev, né? Isso porque ela é a porta de entrada norte para Sloviansk, um dos principais centros de defesa ucraniana na região.
Ainda em ações ucranianas, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, relatou um ataque noturno com drones de longo alcance contra a base aérea de Belbek, lá na Crimeia. Segundo o SBU, a operação foi realizada pela unidade Alfa e foi um golpe direto na defesa aérea da Rússia. Eles afirmam que teriam se destruído ou danificados dois radares Nebo SVU, cada um custando entre 60 e 100 milhões de dólares, além de um radar 92N6 usado no sistema S-400, avaliado em até 60 milhões para exportação. A lista inclui ainda um sistema Pantsir S-2, estimado em uns 12 a 19 milhões, e um caça MiG-31 totalmente armado, que pode valer até 50 milhões de dólares. O SBU diz que tirar esses olhos e defesas enfraquece todo o sistema de proteção da Crimeia, que Moscou usa tanto para lançar ataques quanto para logística. Eles também prometeram continuar destruindo sistematicamente essas defesas, né? Mas tem mais. Um ataque de drones ucranianos durante a noite atingiu o porto de Rostov-on-Don e a cidade de Bataisk, na região sul da Rússia. O governador local confirmou a morte de 3 pessoas, incluindo 2 tripulantes de um navio de carga. O navio atingido foi o petroleiro de bandeira russa Valery Gorchakov, gerenciado pela Vogbalt Service. Quem confirmou a identidade do navio foi a empresa britânica de gestão de risco Vanguard. O governador Yuri Siluzar disse no Telegram que o incêndio a bordo foi extinto e o chefe de Rostov, Alexander Seriabin, garantiu que não houve vazamento de óleo. Bom, meus amigos, agora vamos dar um pulo no núcleo diplomático. Final de ano chegando, Natal, Carnaval, feriadão, a família liga. Pai, tô indo com a turma toda, tudo bem? Você fica feliz da vida, né? Mas aí bate aquela dúvida. Onde esse povo todo vai dormir? Sofá duro, colchão velho, improviso desconfortável. Mas aí eu te apresento esse colchão inflável que muda o jogo. De casal, confortável e com bomba elétrica embutida. Ele infla sozinho, gente, em menos de 3 minutos. É só apertar um botão e pronto. Mas o melhor vem de manhã. Amanheceu? Você aperta um botão e ele esvazia rapidinho e vai direto para uma bolsinha discreta, deixando tudo limpo e espaçoso novamente para as crianças correrem à vontade. Nada de trambolho no meio da sala, nada de bagunça. Vem com cabeceira, 2 travesseiros, carregador, kit de reparo, tudo. É o tipo de coisa que te salva quando você menos espera, né? Te faz receber bem, com conforto e sem complicação. Para conhecer, dá uma olhadinha no link que está na descrição do vídeo ou na tag que aparece aqui na tela. Recado dado, vamos continuar, né? Em uma reunião anual do Ministério da Defesa, Putin disse: ou a Ucrânia e seus aliados aceitam conversar com base nas propostas dos Estados Unidos, ou a Rússia vai tomar mais terras à força. Putin chamou os políticos europeus de Schultz, uma palavra que pode ser traduzida como leitões ou porquinhos, né? Ele acusou essa liderança europeia de criar uma histeria, inventando que Moscou vai atacar a OTAN. Nas palavras dele, abre aspas, eu já disse várias vezes, isso é mentira, bobagem, pura bobagem sobre uma ameaça russa imaginária. Fecha aspas. Andrei Belousov mostrou um slide durante o discurso, dizendo que a Rússia está gastando 5,1% de seu produto interno bruto na guerra em 2025. E Belousov disse que uma das tarefas para 2026 é aumentar o ritmo da ofensiva russa. Ou seja, reforçando a ideia de que, se não for pela diplomacia, eles alcançarão seus objetivos pela força. E dentro da Europa, gente, essa pressão russa encontra brechas, né? Viktor Orbán, da Hungria, disse lá em Bruxelas que o país dele não vai financiar a continuação do conflito, não. Ele disse que prefere passar noites em claro discutindo no Conselho Europeu a ver jovens morrendo no fronte. Orbán acusou a liderança da União Europeia de viver num mundo paralelo, tomando decisões sem ouvir o povo, e disse que as sanções machucam mais a Europa do que a Rússia. Agora, enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Trump fez seu discurso de fim de ano, né? Mas quem esperava ouvir sobre a Venezuela, a Ucrânia ou a China se decepcionou. Trump usou a sala de recepção diplomática da Casa Branca e não o Salão Oval para fazer um discurso em pé, estilo comício, rápido e bem agressivo. Abre aspas. 11 meses atrás herdei uma bagunça e estou consertando. O foco foi total em culpar o Biden. Citou o nome do antecessor 7 vezes em quase 20 minutos. Inflação? Culpa do Biden. Crime? Biden. Imigração? Biden. Ele tentou convencer o americano de que o custo de vida alto é passageiro e que os Estados Unidos estão prontos para um boom econômico nunca visto antes. Mas de política nova mesmo teve pouca coisa.
Ele prometeu novas políticas de habitação para o ano que vem, disse que vai nomear um novo chefe para o Federal Reserve logo e anunciou cheques de 1.776 dólares para as tropas americanas. Bom, fora isso, foi o repertório clássico dos comícios, né? Saudou somalis em Minnesota, falou contra homens em esportes femininos e repetiu que o país estava morto um ano atrás. O que chama a atenção, gente, aqui é o contraste, né? Trump ordenou um bloqueio naval na Venezuela na terça-feira. A tensão com a Rússia está explodindo, mas no discurso de ontem ele praticamente ignorou a política externa. Bom, segundo fontes, os aliados avisaram para ele focar nos problemas da mesa de cozinha, ou seja, no bolso do eleitor, já pensando nas eleições de meio de mandato em 2026. E pelo visto ele ouviu o conselho e deixou o mundo pegando fogo em segundo plano, né?